Israel e Irão trocam fogo pelo sexto dia consecutivo, novos ataques aéreos em Tel Aviv e Teherã. Poderá Washington juntar-se a Israel nos ataques ao Irão? Movimento de aviões militares assinala reforço das capacidades norte-americanas no Médio Oriente. Israel poderá ser o primeiro visado por alterações às regras europeias que suspendem as viagens de curta duração com a isenção de visto para o bloco. Cidades europeias enfrentam excesso de turismo, mas há também quem esteja a tomar medidas. Pelo sexto dia consecutivo foram visíveis nos céus de Tel Aviv os clarões causados pelos mísseis disparados do Irão. Há relatos de explosões e incêndios na cidade, mas as sirenes tocaram também noutros pontos de Israel. A Força Aérea Israelita diz ter interceptado 3 drones, 2 sobre a área do Mar Morto e 1 na região norte. Do outro lado da barricada também se ouviram fortes bombardeamentos. Na área de Teherã, Israel atacou sobretudo instalações militares onde são produzidos mísseis. Foi igualmente atingido um local de produção de centrifugadoras usadas no enriquecimento de urânio. Israel avisou na terça-feira que poderia carregar sobre um bairro a sul do aeroporto internacional de Mehrabad, na capital iraniana. É uma zona com edifícios residenciais, instalações militares e industriais e empresas farmacêuticas. As forças israelitas dizem ter matado o general Ali Shadmani, que descreveram como o principal comandante militar do Irão. Era visto como uma das figuras mais próximas do líder supremo do país. O Irão não reconheceu publicamente as últimas investidas de Israel, nem confirmou a morte de Shadmani. Teherã afirma que até agora as ofensivas contra o Estado hebraico tiveram como objetivo a dissuasão. Promete ainda assim que em breve será levada a cabo uma operação de punição. Várias aeronaves militares dos Estados Unidos deslocaram-se para leste através do Mediterrâneo na terça-feira, enquanto crescem preocupações de que Washington possa juntar-se a Israel na condução de uma ação militar contra o Irão. Os movimentos, corroborados pela Euronews e por observadores militares, sinalizam um aumento significativo das capacidades de ataque norte-americanas na região após dias de escalada do conflito. A atividade segue-se a um aviso do presidente dos Estados Unidos, que instou os residentes da capital iraniana a deixar Teherã. A súbita mudança de tom do presidente norte-americano ocorreu após este ter abandonado a cimeira do G7 no Canadá, dizendo aos jornalistas que não estava com disposição para negociar e que procurava um fim real para o conflito e não apenas um cessar-fogo. Em resposta à escalada de ameaças, a capital iraniana, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas, assistiu a uma fuga em massa com engarrafamentos que se estendem por quilómetros nas estradas que saem da cidade. Em Bruxelas, a chefe da política externa da União Europeia advertiu que o eventual envolvimento militar dos Estados Unidos arrastaria definitivamente todo o Médio Oriente para um conflito mais vasto e mais perigoso. O conflito Israel-Irão chegou às comunicações pessoais. Teherã está a pedir aos cidadãos que apaguem o WhatsApp dos telemóveis. A televisão iraniana diz que a aplicação recolhe informações e envia estes dados para Israel. Mas o WhatsApp nega tudo. A plataforma norte-americana diz que as mensagens são encriptadas, ou seja, só podem ser vistas pelo remetente e pelo destinatário. Antes, o WhatsApp já esteve proibido no Irão. A última vez foi durante os protestos de 2022. Os líderes do G7 não conseguiram chegar a acordos importantes sobre questões globais fundamentais na sequência da partida antecipada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da cimeira nas Montanhas Rochosas do Canadá. Trump abandonou o encontro um dia antes do previsto, devido à escalada do conflito entre Israel e o Irão. Cette situation grave, une situation militaire, une situation très fluide, très volatile, c'était l'opinion de M. Trump que ça vaut mieux d'être à Washington
Et je comprends absolument sa décision. Et, c'est correct, c'est une situation exceptionnelle à ce moment-ci. Os países não conseguiram chegar a entendimento sobre os principais pontos na agenda, nomeadamente no que toca ao comércio global, ainda que os líderes tenham instado Trump a recuar na sua política tarifária. Também não foi emitida qualquer declaração conjunta sobre a invasão russa da Ucrânia, tendo Volodymyr Zelensky voltado a sublinhar o desejo do país de alcançar a paz. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. Ao abandonar antecipadamente a cimeira, Trump falhou também o encontro que tinha marcado com Zelensky sobre os esforços de paz em curso. Mas os líderes do G7 comprometeram-se com um apoio contínuo e o reforço das defesas de Kiev. Israel poderá ser o primeiro país a ser visado por uma alteração ao mecanismo da União Europeia que permite a isenção de vistos para viagens de curta duração para o bloco e espaço Schengen, segundo informaram várias fontes à Euronews. As novas regras, acordadas na terça-feira entre o Parlamento Europeu e os Estados-membros, alteram os fundamentos para a suspensão dos regimes de isenção de vistos, que passam a incluir violações dos direitos humanos internacionais ou do direito humanitário. So we are not targeting any single country, but actually we are trying to boost and to help the Commission the tool that allows us to implement, the human rights and the international law. Fontes dizem que Israel, que faz parte de uma lista de 61 países cujos cidadãos beneficiam de isenção de vistos para o espaço Schengen para estadias curtas, poderá ser o primeiro alvo, uma vez que enfrenta acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade devido ao conflito em Gaza. Para acionar o mecanismo, a Comissão Europeia terá de emitir um ato de execução a pedir essa suspensão, o que exigirá a aprovação dos Estados-membros, sendo apenas necessária uma maioria qualificada para bloquear a moção. Depois de discutidas, as novas regras têm agora de ser aprovadas pelo Parlamento e Conselho Europeus. Centenas de cidadãos manifestaram-se em Lisboa na terça-feira em apoio aos palestinianos da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Marcharam em direção ao Parlamento, onde apelaram ao reconhecimento do Estado da Palestina. Pediram também um cessar-fogo na faixa de Gaza e condenaram a campanha militar israelita. Quando vemos uma criança, ou 56 mil crianças a serem assassinadas, na questão mais primária de todos nós, enquanto seres humanos empáticos, conseguimos perceber que está a acontecer um horror que nós estamos a assistir isso em tempo real. E que o único poder que temos, de facto, é estar aqui na rua e poder exigir que os nossos governantes ajam sobre isso. Estamos a olhar para aquelas crianças e estamos a olhar para as nossas. Portanto, caberia a todos os países, a todos os governos, e concretamente ao nosso governo, que, de facto, reconhecesse o Estado da Palestina. O governo português tem a obrigação moral de reconhecer a Palestina e não manter esta posição hipócrita de ser conivente com um genocídio, ao contrário do que sucede noutros países europeus e designadamente aqui ao lado, em Espanha, que tem tido uma atitude muito mais corajosa do que o governo português. Desde outubro de 2023, as investidas israelitas já mataram mais de 55 mil palestinianos, entre civis e combatentes, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Mais de metade das vítimas eram mulheres e crianças. No fim de semana, milhares de manifestantes protestaram em Madrid, Barcelona ou Lisboa, pediram o fim da turistificação. Mas por que é que o turismo cria tanta atenção nestas cidades? De facto, houve um grande aumento do número de turistas. Estas são algumas das razões. More available income in middle classes in many of the countries, more accessible travel in terms of air capacity, but also in terms of airfares. And also in many countries, and I always give the example of Europe with Schengen, the facilities of crossing borders, which have dramatically changed over the decades.
O número de chegadas de turistas internacionais à Europa passou de 416 milhões em 2005 para mais de 740 milhões em 2024, segundo os dados da ONU. Entre 2019 e 2024, a chegada de turistas aumentou 18% em Portugal e 12% em Espanha e França. A Itália, no entanto, houve uma diminuição de 10,5%. Este afluxo de visitantes gera emprego e receitas nas regiões mais visitadas. Em 2023, Espanha arrecadou 92 mil milhões de dólares norte-americanos com os turistas internacionais. França recebeu 71 mil milhões de dólares, Itália 55 mil milhões e Portugal 27 mil milhões de dólares. Mas a que preço? Aqui há também o outro lado da moeda, desde o trânsito a centros urbanos saturados. O turismo de massas traz um conjunto de problemas para os moradores. Além disso, o alojamento local está a contribuir para o aumento dos preços do imobiliário e para a dificuldade dos moradores encontrarem casa. Segundo o Eurostat, entre 2015 e 2023, o preço das casas aumentou uma média de 48% na União Europeia. O aumento foi de 105% em Portugal, 47% em Espanha, 31% em França e 8% em Itália. The sector itself needs to define what's the carrying capacity in certain destinations, where and how can we manage better. And in this situation, new technologies help because you can do a lot with tracking movements of people. You can have more data and you can have better information. Algumas das cidades mais afetadas enfrentaram o problema de frente. Foi o caso de Amsterdão, que proibiu a construção de novos hotéis, e Dubrovnik, que limitou o número de cruzeiros.